Rádio Amizade. Prato feito. 12 horas, 1 minuto, 12 e 1, está no ar o Prato Feito, aqui na programação da Rádio Amizade. Notícia, informação, entretenimento na medida. O seu almoço muito bem servido. São notícias aqui da sua região, seu informativo do meio-dia. As principais informações, as principais manchetes desta edição. Agas premia os melhores do setor supermercadista. Brasil Alimenta deve crescer 15% na edição que comemora 20 anos. Prefeitura de Farroupilha sorteia 220 famílias contempladas com apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Exército faz operação contra a venda ilegal de explosivos. Policiais recebem promoção por ato de bravura em Garibaldi. Idosa perde R$5.000 no golpe do bilhete premiado em Farroupilha. Homem morre após ser esfaqueado no bairro Santa Fé, em Caxias. E Polícia Federal investiga a concessão de benefícios a 7.000 pescadores fantasmas em Caxias do Sul. Jovem é preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas em Garibaldi. Foragido é preso pela Brigada Militar em Bento Gonçalves. No esporte, Juventude pode contar com o retorno de jogadores lesionados contra o Avaí. E de volta aos treinos, Caxias foca no confronto com o Mirassol no próximo domingo. Informações da dupla Grenal. Grêmio enfrenta o Goiás hoje pelas oitavas da Copa do Brasil. E Inter apresenta Luca após treino com protesto da torcida no Beira-Rio. São essas as principais informações. Serão ampliadas a partir de agora aqui no Prato Feito. Vamos começar a edição de hoje sabendo os fatos que marcaram a história do dia 25 de abril. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada limpo. Hoje é o dia do contabilista brasileiro. O santo do dia é São Marcos. A lua é crescente e o signo é touro. Estamos no 115º dia do ano, o dia 25 de abril na história. Em 1507 é proposto pela primeira vez nomear as terras descobertas por Cristóvão Colombo como América. Em 1919, o alemão Walter Gropius funda a Escola de Arquitetura e Artes Aplicadas Bauhaus, origem da corrente artística que dominou o período entre guerras. Em 1921, Nova York torna-se a primeira cidade americana a emplacar os carros. Em 1945, representantes de 46 países criam a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1953, pesquisadores na Inglaterra descobrem a estrutura da molécula de DNA. Em 1969, entra em vigor o chamado Tratado de Tlatelolco, que proíbe as armas nucleares na América Latina. Em 1970, um Boeing da VASP com 35 passageiros é sequestrado entre Brasília e Manaus e obrigado a desviar a rota para Cuba. Em 1974, ocorre a Revolução dos Cravos, também conhecida como queda do regime de Salazar, abrindo as portas para a democracia em Portugal. Em 2015, um terremoto de magnitude 7,8 graus no Nepal resulta na morte de aproximadamente 9.100 pessoas. Frase do dia: o cérebro humano é como um chapéu de chuva, funciona melhor quando aberto. Walter Gropius. Você ouviu Almanac RS Com. A informação bem servida para você. Prato feito na Amizade. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade.
Temperatura neste momento na marca dos 25 graus, a umidade relativa do ar em 68%. Hoje pela manhã cedo estava 15 graus por volta das 6 horas da manhã. Aqui na Serra Gaúcha, a máxima prevista é de 29 graus agora durante a tarde, que deve chegar ali pelas 4 da tarde. E à noite a temperatura entra em declínio, onde chega aos 19 por volta das 23 horas. Vamos ampliar a previsão do tempo. Dariano Moraes gravou pela parte da manhã, vamos reproduzi-la. O sol aparece nesta quarta-feira e disputa espaço com algumas nuvens no Rio Grande do Sul. A massa de ar quente permanece devido ao bloqueio atmosférico. Depois de um amanhecer com temperatura agradável, com nevoeiro e neblina em alguns pontos, a temperatura sobe rapidamente, proporcionando uma tarde de calor com máximas beirando os 30 graus ou acima deste patamar em algumas regiões do território gaúcho. Este quadro de calor poderá provocar chuva isolada, principalmente na metade norte. No extremo sul, a chuva pode ocorrer na região do Chuí. A mínima fica nos 14 graus em São José dos Ausentes e as máximas, por sua vez, podem atingir 32 graus em Santa Cruz do Sul e Santa Rosa. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre 14 e 29 graus sem chuva. No final da noite, pode marcar 19 graus. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Ok. Obrigado, Dariano Moraes. Com a previsão do tempo, aqui na programação da Rádio Amizade. Mandar um alô para você que está nos acompanhando já no Facebook, você que está se manifestando, Clóvis Prates, Nathalie Ché, Sinara Pacheco, Cristina Schleder. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Comentário do editor. Boa tarde, Rogério. Comentário do editor. Não rodou. Bom, a gente segue a programação do Prato Feito aqui na programação da Amizade. Nós vamos juntos trazendo informações aqui da Serra Gaúcha. Consolidada como grande evento de premiação aos supermercados do estado, a solenidade do Ranking Agas 2017 reuniu supermercadistas, fornecedores, entidades de classe, autoridades e imprensa no Salão Nobre do Grêmio Náutico União em Porto Alegre. A intenção, assim como nas últimas 9 edições do prêmio, é reconhecer o trabalho das empresas que mais cresceram no setor. Além das 9 premiações aos supermercados que mais cresceram, a Agas homenageou outras 5 empresas e personalidades. Os premiados foram avaliados por faturamento anual. O Gerson Laird acompanhou este evento e conversou com o presidente da Agas, Antônio Longo. Vamos reproduzir um trecho desta entrevista. O setor ele representa a terceira força no Brasil, no Rio Grande do Sul. Os mercados do Rio Grande são modelo, né, para todo o país. Ações pioneiras tiveram a sua criação aqui no nosso estado. E o objetivo é esse, são 4 milhões de gaúchos que visitam as nossas lojas diariamente aqui no Rio Grande do Sul. Então sabemos da importância da nossa responsabilidade, né, em levar cada vez mais segurança alimentar e produtos e ofertas aos nossos clientes. Presidente, nenhuma empresa do Bento, nenhuma empresa da Serra ranqueia esse ano. Por que isso aconteceu? Demonstra que é um setor altamente concorrido, é uma região altamente competitiva. Se não existe concentração, existe, a realidade é essa, né? Tem regiões, o setor nesse ano vive algumas áreas com melhor desenvolvimento econômico, uma melhor distribuição de renda, e a Serra já tem essa consolidação dessa distribuição do número de lojas, é um grande número de lojas por habitante, ou seja, um número pequeno de habitantes por loja, em função dessa grande concorrência que a Serra proporciona. O senhor normalmente faz manifestações muito incisivas, cobranças. Pode antecipar se terá alguma reivindicação para os governos hoje à noite aqui? É sempre o discurso, né, de combate à informalidade, né, a gente retomando, apoiando tudo que está acontecendo nesse país, o apoio judiciário.
mostrando essa igualdade que a gente precisa do setor público e privado. Queremos um Estado que é pai, que dê o exemplo também. O pai bom é aquele que sabe dar o exemplo para ter bons filhos, e é isso que está faltando no nosso país. Tá aí, portanto, Antônio Longo participando aqui. Entrevista concedida ontem à noite. Agora sim, vamos trazer o comentário do editor, do Rogério Costa Arantes, aqui na programação do Prato Feito. Comentário do editor. De volta, boa tarde, Rogério. Boa tarde. Que a justiça no Brasil sempre foi seletiva, até a cega Temes, sentada em frente da sede do Supremo Tribunal Federal, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, pode ver. Aliás, a própria estátua da justiça, esculpida em granito pelo mineiro Alfredo Sesquiati há quase 6 décadas, pode ser vista como uma alegoria dessa seletividade. É que a tal justiça aboletada no STF como um Gilmar Mendes buliçoso mantém uma espada no colo, mas não carrega a emblemática balança que deve significar o tão exigido equilíbrio da justiça. Mas não. Como a prenunciar o que hoje é claro e evidente, a justiça sentada parece preguiçosa e acomodada como um discurso monocórdio do Marco Aurélio, apesar do tanto que tem por fazer, não é mesmo? Ela não brande a espada a impor respeito contra as iniquidades, mostrando um misto da delicadeza de uma Rosa Weber com a impotência de uma Carmen Lúcia. E onde já se viu uma justiça sem balança, que parece não saber de onde vai retirar a justa medida e ponderada para dar a cada um o que é devido, como um Dias Toffoli e um Alexandre Moraes a protegerem os seus senhores de suas indicações. A provar que a espada sem o contraponto da balança é arbítrio e violência desmedidos, como um voto preciso de Barroso, que vale para os outros, mas nem sempre vale para si. Pois a gigante de mais de 3 metros indica sim um comportamento que depende de quem são os réus, qual o pedigree deles e o tamanho da conta bancária, e que imprime velocidade de acordo com a necessidade. Não é à toa que o STJ salvou o pescoço do Geraldo Alckmin das mãos da Lava Jato. Nem é surpresa que outros crimes prescrevam diante de uma justiça morosa e muitas vezes inerte. E nem surpreende que um presidente sufocado por sucessivas denúncias ainda governe nas barbas de um STF amedrontado. Muito menos nos espanta os escândalos entranhados no colo da justiça, quando juízes acumulam auxílio moradia, enquanto vestem a toga da moralidade resgatada, como se estivessem acima das leis e fossem a saída para todos os nossos problemas. Como salvadores de uma pátria sem salvação, a justiça de pedra dorme eternamente diante dos destinos da nação. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Ok, muito obrigado, Rogério Costa Arantes, participando conosco aqui da programação. Daqui a pouquinho você volta com mais notícias. Estão abertas de 24 de abril a 14 de maio de 2018 as inscrições para o processo seletivo de estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. São ofertadas 1.321 vagas em cursos técnicos ao ensino médio e cursos de graduação gratuitos em 9 campings. São eles de Alvorada, de Bento Gonçalves, de Canoas, Erechim, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande, Rolante e Viamão. As aulas terão início no segundo semestre deste ano. Para concorrer às vagas, é necessário participar de um processo seletivo. Os candidatos poderão optar por se inscrever nas seguintes modalidades: ou participar das provas do IFRS, que ocorre no dia 10 de junho de 2018, um domingo, ou utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, dos anos 2013, 2014, 2015 e 2017, como critério para a classificação, ou concorrer nas duas modalidades, prova e nota do Enem. As inscrições poderão ser feitas pela internet no endereço ingresso.ifrs.edu.br.
A taxa de inscrição custa R$ 35,00 para os cursos técnicos e R$ 50,00 para os cursos superiores. E o pagamento pode ser realizado até o dia 15 de maio. É importante destacar, mesmo que os candidatos que fizeram a solicitação da gratuidade da taxa de inscrição, inclusive foram beneficiados, precisam fazer a inscrição neste processo seletivo. 12h17, esse é o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Nós estamos juntos. Esse é o informativo do meio-dia. Brasil Alimenta deve crescer 15% na edição que comemora 20 anos. Rogério Costa Arantes, de volta aqui na programação do Prato Feito. Em 4 dias, cerca de 10 mil profissionais deverão passar pelo Parque de Exposições de Bento Gonçalves durante a Invase Brasil 2018, o encontro de tecnologia da indústria de bebidas e de alimentos, que iniciou sua 13ª edição nesta terça-feira, em 2 décadas de história, com 164 expositores que apresentam as novidades e tendências para todos os elos da cadeia produtiva dos setores de bebidas, máquinas, insumos, tecnologia, serviços e equipamentos para a produção de vinhos e espumantes, microcervejarias, produtos lácteos, sucos e refrigerantes. De acordo com o presidente Vicente Puerta, a edição desse ano está marcada por 2 ocasiões especiais: a comemoração dos 20 anos de existência da feira e a realização conjunta com a Embala Sul, que estreia no Rio Grande do Sul com a expectativa de ser a referência no segmento de embalagens e equipamentos. Você pode perceber o seguinte, vamos fazer um exercício de memória. Lembra do Vale dos Vinhedos há 20 anos atrás? É exatamente isso que acontece com a feira. A feira de 20 anos atrás para 20 anos hoje, na verdade, mostra um crescimento enorme do setor, principalmente no uso de tecnologia avançada, vamos dizer assim, para o setor de bebida. Não só hoje para o vinho, mas também para outros setores de bebidas. A Invase avançou nesse sentido. Hoje, com a Embala Sul, porque entra aí um elemento importante que é a embalagem. A embalagem é uma propaganda importantíssima, de repente, além de coisas como segurança alimentar e tudo mais. A feira iniciou com um encontro que debateu a regulamentação do vinho colonial e segue até a sexta-feira com uma intensa programação montada para ajudar as empresas a crescer, realizando negócios e apresentando as novas tecnologias que estarão à disposição de toda a cadeia produtiva, garante o diretor executivo Osmar Botega. Uma feira madura, uma feira moderna, uma feira com expositores representativos dos seus setores, dos seus segmentos. Nós estamos reunindo aqui em Bento Gonçalves tecnologia para a indústria vinícola, por ser o setor anfitrião, tecnologia para as indústrias cervejeiras, indústria de águas minerais, indústrias de laticínios e também indústrias de azeite de oliva. Então a gente está bastante satisfeito com o resultado, com o mix de expositor que nós temos dentro do evento. Somos cautelosos, a gente prefere, por exemplo, trabalhar com um número que é seguro, que é de geração de resultado em torno de 100 milhões de reais de negócios aqui. Eu acho que a gente cresceu já com a feira algo em torno de 12% a 15% já da última edição. Mas a gente quer ficar cauteloso porque assim é uma experiência nova que veio pela frente. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Tá aí, portanto, o Rogério Costa Arantes participando conosco aqui da programação. Nós vamos já entrevistar o delegado Arthur Riguzzi, porque hoje pela manhã a delegacia... A Polícia Civil efetuou na data de hoje a vistoria a um parque de aventuras localizado no Caminhos de Pedra, aqui em Bento Gonçalves, onde uma frequentadora do local do Caminhos de Pedra acabou sofrendo fraturas nos pés, principalmente. E o Rogério Costa Arantes está conosco, vai trazer essa informação e o delegado também já está conosco. Rogério, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes sintonizados no Prato Feito. Esse foi um acidente que chamou a atenção a partir dessa semana. Na verdade, o acidente ocorreu no domingo passado, não neste último, no domingo anterior, em um parque localizado no Caminhos de Pedra,
no distrito de São Pedro. Ele veio à tona agora, no sábado, porque a polícia registrou a ocorrência, a Brigada Militar registrou a ocorrência, datada deste sábado. E hoje, então, a Polícia Civil esteve no parque para realizar uma vistoria no local. E está conosco o delegado Arthur Reguzzi, que comandou essa operação, não é, delegado? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, na data de hoje, nós estivemos junto com a Perícia Oficial do Estado, né, junto ao PAC, localizado ali nos Caminhos de Pedra, para fazer, então, perícia no equipamento, o qual uma frequentadora ali, ao utilizá-lo, acabou sofrendo lesões em ambos os pés, ao atingir uma barra de ferro durante a passagem pendular daquele brinquedo, né? Porque o brinquedo é um balanço gigante, não é? Uma espécie de balanço gigante, não é, delegado? Exatamente. Ele possui duas poltronas, assim, parece de carro de alta velocidade, né? Uma estrutura de aço, pendurado por cabos de aço também. Uhum. Né? São torres estaiadas que fazem a sustentação, também estão bem acondicionadas, bem estruturadas, né? E a esse balanço, então, esses cabos são atrelados e um motor puxa essas cadeiras para em torno de 22, 24 metros, e lá de cima ele é solto, né? Dando esse movimento pendular. Delegado, foi constatado o que pode ter provocado o acidente, porque esta jovem, ela é uma mulher de 32 anos, que é uma atleta de Muay Thai, não é? Ela bateu com os dois pés nesta barra de ferro. Essa barra estava mal colocada? O que o senhor pode inferir a respeito? Então, juntamente com os peritos oficiais do Estado, nós verificamos o seguinte. Existe uma plataforma de elevação que faz as pessoas darem acesso até as cadeiras. Essa plataforma de elevação possui uma barra, né, que é chamada ali por eles de corrimão, que serve para as pessoas entrarem e saírem da plataforma se apoiando, né, até em virtude da descida posterior do aparelho, que a pessoa pode sair em tese um pouco desnorteada ali em virtude da velocidade do balanço, né. Essa barra de ferro, ela depende de um operador humano para ser recolhida. Perfeito. Neste caso, na data e no momento em que a frequentadora estava no balanço, essa barra não foi devidamente recolhida e deitada, e permaneceu na posição vertical. E por conta disso, e também pela altura da própria frequentadora, né, acabou batendo ali na barra. Então, na verdade, o que se conclui ali é que o operador responsável por cuidar dessa parte ali da plataforma elevada e do recolhimento da barra de ferro não teve a devida cautela para recolher, né, e evitar, assim, esse acidente. Então, é confirmada a falha humana, o inquérito confirma a falha humana. Em princípio foi isso, né? A situação de estrutural e cabeamento do aparelho, tá tudo dentro das conformidades, né? O próprio proprietário, ele colocou à disposição da vítima ali, cuidador, prestando os devidos auxílios, cautelas, né? Ela também recebeu atendimento no local, tudo mais, né? Perfeito. Então, quanto a outros delitos, tudo ok. Nós estamos, nesse caso, verificando a possível lesão corporal culposa, né, que se confirmou agora por essa operação falha humana, né, e também se possivelmente existe algum crime contra o consumidor, né, caso ele esteja explorando essa atividade, se for considerada uma atividade de risco sem autorização. Delegado, quem responde? Ele tem a documentação ali toda encaminhada pela prefeitura, foi feita a fiscalização dos bombeiros e tudo mais, né? Então, isso vai ser apurado agora ao longo dos próximos dias também. Certo. Quem responde, no caso, seria uma negligência pela falha humana? É o operador ou o parque como um todo, por ser responsável pelo caso? Neste caso, para a questão criminal, né, em se tratando de lesão corporal culposa, é o operador da máquina, né? O parque, ele vai ter uma responsabilidade discutível na área civil, né, que é em virtude dos possíveis ali gastos, né, que a frequentadora terá. Delegado, no caso de prevenir um outro acidente desse tipo, porque se a gente imagina que esse corrimão precisa ser baixado por força humana, pela ação humana, ele está sujeito a ter outros acidentes nesse sentido.
Claro que a gente não quer que ocorra, mas em tese pode ocorrer porque falhas humanas acontecem, não é? Isso, há alguma indicação, por exemplo, para que se automatize esse processo? Exatamente. Isso foi uma das conclusões que nós tiramos hoje após a realização da perícia, né? E eu já informei ao proprietário que estava no local ali que fosse feita uma melhoria no sentido de retirar essa ação humana e incluir uma ação por automação, né? Então, existem dispositivos hoje de automação que não permitem, por exemplo, que a cadeira se solte lá de cima sem que esteja efetivamente baixada e todos os itens conferidos. Então, ele já está notificado e vai buscar fazer essa melhoria aí o mais rápido possível. Perfeito. O senhor também notificou o Ministério Público com relação a isso, o município e também o Corpo de Bombeiros. Na verdade, assim, eu conversei com o promotor de justiça que vai receber o procedimento posteriormente, né? O Dr. Gilson, e nós conversamos sobre o caso, né? Então ele inclusive me deu esses caminhos, né? Conseguir com o município informações acerca da autorização e anotações de responsabilidade que o parque venha a ter, né? Para poder explorar. Claro. E a outra com via bombeiros, para que também realizem, além de uma fiscalização nova no local, né, verifiquem ali todas as licenças e se tudo está conforme deveria com a situação do parque, né? O ofício ao Ministério Público também foi encaminhado, já informando todas essas tratativas que a gente vem fazendo por parte da Polícia Civil. Perfeito. Nesse caso, o senhor comprovou que os documentos estão todos legais, que tecnicamente o brinquedo funciona bem, então não houve interdição. Não houve interdição por parte criminal, né? A interdição acontece quando há uma interdição criminal por determinação da autoridade policial, quando há um crime e aquilo está absolutamente irregular, né? Isso não foi constatado ainda, então de forma que não houve essa interdição criminal, né? Então, se houver uma interdição, deverá partir do município ou do Corpo de Bombeiros, né? Em virtude do descumprimento de alguma norma técnica. Trazer essa documentação em 10 dias para o procedimento, né? Como forma de comprovar, porque me disse o proprietário que estava tudo ok e tal, que eles já exploram essa atividade há 15 anos, já tem um outro parque em outra localidade também. É a primeira vez que acontece alguma fatalidade desse tipo, né? Então, em virtude disso, segue aí a questão do funcionamento por enquanto. Delegado, quais as próximas fases agora do inquérito? O senhor disse, então, que o proprietário tem 10 dias para reunir essa documentação. E o que mais falta para a gente encerrar o inquérito e o senhor remeter ao Ministério Público? Então, nós vamos ainda ouvir os 2 operadores, né, que estavam no local e o proprietário do estabelecimento formalmente, né, para que eles nos informem dentro do procedimento efetivamente como é que ocorreu, o que aconteceu e tal. Terminando isso, vamos aguardar o resultado da perícia também que foi feita hoje, né? E aí, então, concluiremos o procedimento e remeteremos ao Judiciário e Ministério Público. Eu acho que é importante a gente colocar que a vítima ela não quis representar contra o parque, não é? Por que, exatamente. Por que, então, a polícia realiza igualmente o inquérito? Então, na verdade, nós estamos averiguando também a questão da lesão corporal culposa. Ela tem 6 meses, né, para representar, né? E também se existe algum tipo penal, por exemplo, a exploração de atividade de risco sem autorização ou em desacordo com a autorização da autoridade competente. Então, são essas coisas que estão sendo feitas. Certo. O senhor imagina um prazo para que o inquérito esteja concluído? Eu acredito que em torno de 30, 60 dias, o que vai depender da elaboração mais da perícia, né? Que deve ficar pronta aí nos próximos 20 ou 30 dias. Então, em torno de 30, 60 dias, deve estar sendo remetido ao Judiciário. Ok. Delegado, claro que o senhor não é um técnico disso, mas dá para a gente, à medida em que o brinquedo está funcionando, as pessoas continuam frequentando o parque, dá para a gente garantir que o brinquedo é seguro, que não há problema algum? Ele é relativamente seguro, não sou, né, técnico, não posso te afirmar a questão, por exemplo, a questão de sustentação, a questão de torres e cabeamento, ele aguenta, assim, 5.000 quilos, conforme foi passado pelos peritos, e a situação dele é estável, né? Ele só tem essa questão do operador, precisa estar bem atento ao operador para recolher essa barra, né? Eu, inclusive, pessoalmente sugeri que fosse retirada essa barra, né? Porque
Se a pessoa não tem condição de se equilibrar em cima da plataforma, ela não pode nem participar do brinquedo, né? Tem que fazer alguma outra coisa. Isso deve ser atendido? Enfim, Como? Essa sua solicitação deve ser atendida? Eles vão buscar a automação daquela barra, né? Isso vai ser feito. Pelo que me colocou o proprietário, eles vão buscar a automação. Ele mencionou que essa barra foi colocada por exigência do PPCI. Né? Então que ele não poderia retirar, porque senão ele não teria autorização de operação. Perfeito. Né? Só que tem uma barra de ferro, bem dizer, no caminho entre um balanço que vem a 85 km por hora. Não faz muito sentido isso para mim, né? Mas, enfim. Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. A gente agradece, aqui com certeza o nosso ouvinte agradece os esclarecimentos. Era importante, esse fato está chamando a atenção da comunidade, né? Por conta dessas lesões provocadas nesta mulher de 32 anos. Muito obrigado, delegado. O senhor tem mais alguma coisa a dizer a respeito? Não, por isso, eu agradeço também a participação. Né? E então logo se termine o procedimento, nós remeteremos ao Judiciário do Ministério Público. Ok, obrigado, delegado. Este foi o delegado Arthur Reguzzi, titular da DPPA, Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves, que está à frente desta investigação. Então a gente lembra o caso, Bruno, importante a gente lembrar o nosso ouvinte que esse caso veio à tona agora no domingo com uma matéria feita pelo portal Leovê e aí ganhou essa repercussão toda, né? O caso envolve uma atleta de Muay Thai, uma campeã gaúcha de Muay Thai de 32 anos, aqui de Bento Gonçalves, que esteve frequentando este parque no fim de semana anterior, não o passado agora, o anterior, e sofreu este acidente por conta, então, a gente viu o delegado afirmar, falha humana do operador que não recolheu este corrimão que faz a guarda ali do brinquedo, e esse brinquedo se soltou, ele é um brinquedo pendular, como um balanço. Ele vem a 85 km por hora e a atleta, então, bateu com os dois pés nesta barra de ferro. Ela derruba a barra de ferro, provocando uma fratura no pé esquerdo e uma luxação no pé direito. Ela ainda está em recuperação. É importante a gente dizer que a empresa que explora o parque, ela está prestando toda a assistência devida e necessária para que a vítima se recupere prontamente, inclusive pagando cuidador que está com ela até esse momento, exatamente por isso, pela assistência do parque, pelo pronto atendimento que o parque ofereceu. Ela não quis representar, importante a gente marcar isso, ela não quis representar contra o parque, mas a Polícia Civil, ela realiza um inquérito mesmo assim, porque se trata de saúde pública, se trata da segurança da população. É importante esses esclarecimentos que o delegado Arthur Reguzzi fez aqui ao vivo e com exclusividade para a Rádio Amizade, Bruno. Tá certo. Muito obrigado, Rogério Costa Arantes. Excelente entrevista. Essa matéria já está disponível no leov.com.br. Quem quiser alguns detalhes, já está lá no leov.com.br. Polícia Civil realiza vistoria em parque onde atleta se acidentou em Bento Gonçalves. 25 minutos faltando para 13h. Prefeitura de Farroupilha sorteia 220 famílias contempladas com apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Emílio Nunes. A Prefeitura de Farroupilha, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, sorteou na manhã desta quarta-feira, dia 25, 220 famílias que terão direito a um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, que será construído no bairro 1º de Maio. No total, 550 famílias se inscreveram no processo de seleção. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Glória Menegoto, as 220 famílias sorteadas passam agora por uma avaliação da Caixa Econômica Federal e, se caso não estiverem aptas a receber o benefício, serão substituídas pelas famílias que ficaram de fora. A classificação é oriunda do desempate a ser realizado no momento. Ele não significa que o inscrito esse foi selecionado. Então, esse desempate de hoje não significa que ele foi selecionado. Então, para todo mundo saber, não, eu fiquei lá em 20º lugar, eu vou ser selecionado? Não é verdade, né? Porque foram feitos através de critérios. Tempo de residência, quem tem mais de 60 anos, que tem deficiência na família, que tem filhos menores de 12 anos na família. Enfim, foram feitos assim, porque teve muitas pessoas que tiveram lá 20 pontos, por exemplo, nesses requisitos, ou 15 pontos, ou 25. Então, nós temos que desempatar. Como é que nós podemos dizer quem é o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Mas depois
disso, nós vamos ter então ainda outras análises que serão feitas e aí sim, aí poderá ter exclusões desses que nós estamos sorteando hoje. Porque se eles estão no Serasa, se estão com o CPF com problema, no SPC, eles vão ter um tempo para se regularizar. Mas, de qualquer forma, se eles não se regularizarem, eles vão ser excluídos. E outra coisa muito importante dizer é que se eles já receberam algum incentivo do governo federal ou da prefeitura municipal, do governo estadual, referente a Minha Casa Minha Vida, eles não terão o direito, né? Então, tudo isso é verificado e aí vai ser excluído aquelas pessoas que não estão no padrão. E depois, sim, se não chegarmos a ter 220 pessoas que estejam legais, nós poderemos fazer outro edital. Aí poderá acontecer, sim, de quem ganha mais desse valor e também poder fazer parte desses 220 apartamentos. A previsão de início da construção do conjunto habitacional é ainda para este ano e o prazo de entrega é de cerca de 2 anos. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, obrigado, Emílio Nunes. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho retorna com mais informações no Prato Feito. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Publicidade é informação. A estação mudou e nada melhor do que um edredom aconchegante e quentinho. Na Lia Colchões você encontra os melhores edredons, com os preços e condições bem especiais. Vem escolher o seu. Edredom dupla face com plush, solteiro, R$119. Casal, R$139. Queen, R$189. Venha pra Lia Colchões, venha aproveitar. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha. Não preciso de batom, mas quero um delineador fácil de passar. Não ligo pra delineador. Eu só quero uma base com alta cobertura. Eu não uso base, mas amo ter cílios lindos e volumosos. Não preciso de nada para os cílios. O que eu queria mesmo é um desconto pra comprar todo o resto. Você não precisa, mas se quiser, aproveite 20% de desconto na compra de 2 ou mais produtos de Make Be. Maquiagem é Make Be. Make Be é o Boticário. Promoção não cumulativa e válida até 26 de abril de 2018 ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens e canais de venda. Precisando de dinheiro rápido e sem burocracia? Então ligue agora para a Credisim 0800 750 0030. Empréstimo consignado INSS, servidores públicos federais com parcelas que cabem no seu bolso, sem consulta SPC e Serasa. Ligue 0800 750 0030 e solicite uma simulação. É rápido, fácil e seguro. Saia do aperto e organize sua vida financeira. Credisim, crédito facilitado. 0800 750 0030. Amizade. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. Muito bem, estamos de volta aqui no Prato Feito, trazendo informações da área da segurança pública agora. Idosa perde R$5.000 no golpe do bilhete premiado em Farroupilha. Emílio Nunes. Uma idosa de 73 anos caiu no golpe do bilhete premiado na tarde desta terça-feira, dia 24, em Farroupilha. A vítima foi abordada pelos estelionatários no centro da cidade e perdeu cerca de R$5.000. De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa estava caminhando pela Rua Independência, no centro, quando foi abordada por uma mulher que lhe pediu uma informação de uma malharia. A vítima prontamente informou o local, porém a mulher disse que não era nenhuma das que ela tinha lhe indicado. Em seguida, a estelionatária disse que havia feito um trabalho para uma malharia e tinha recebido um bilhete premiado, em troca de serviço e que precisaria trocar. Nesse momento, um homem se aproximou das duas e ofereceu ajuda, já envolvendo a idosa na conversa. A dupla levou a idosa até uma agência de Caixa Econômica Federal, onde sacou cerca de R$5.000, que seria dado aos estelionatários em troca de R$50.000. Mas o casal fugiu levando os R$5.000, deixando a idosa esperando na porta da agência bancária. Em seu depoimento, a vítima relatou que o atendente do banco lhe pediu o que iria fazer com o dinheiro e se tinha alguém com ela. Porém, com medo, a vítima disse que iria usar o dinheiro para pagar um serviço de pedreiro. Com relação ao trânsito, movimento bastante intenso nas rodovias que cortam Farroupilha, 453 e também a 122, para quem trafega entre Farroupilha e Bento e também para quem trafega entre Farroupilha e Caxias do Sul. De acordo com informações do Grupo Rodoviário Estadual, não temos nenhum acidente nas últimas horas.
Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, muito obrigado, Emílio Nunes, com informações de Farroupilha na área da segurança pública. Policiais recebem promoção por ato de bravura em Garibaldi. 2 policiais militares receberam a promoção por ato de bravura após terem salvo 23 idosos numa casa de repousos que pegou fogo no dia 22 de dezembro de 2015. A solenidade ocorreu na sede do SIC em Garibaldi. Os policiais militares, Vânios Moraes de Souza e Fábio Neri Rosec, ambos pertencentes ao 3º BPAT, agora passam à graduação de 2º sargento. O sargento Rosec diz que ficou impressionado com tudo o que aconteceu naquele dia. Olhando na imprensa, a repercussão que deu a ocorrência, a gente percebeu a grandiosidade do fato ali em si. Ficamos 48 horas hospitalizados. No momento ali eu estava muito mal, eu não conseguia respirar. Então, tu não sabia o que estava acontecendo, tu não sabia se ia ter sequelas ou não. Nós, graças a Deus, comigo nenhuma, com o meu colega o Moraes também, nenhuma sequela. Eu acho sempre que foi Deus que foi ali, naquele dia ali, com tudo que aconteceu ali no caso. O sargento Moraes diz que a polícia tem que estar sempre preparada para todas essas situações. Na verdade temos uma instrução cotidiana que vem ao nosso dia a dia, porém a gente nunca espera que tem que colocar essa situação que não é do nosso dia a dia, no caso do incêndio, em prática. Mas, porém, temos que estar sempre preparados para qualquer situação. E esse foi o dia que foi o momento de colocar todo o treinamento, todo o conhecimento em prática para que obtivéssemos êxito no resgate daquelas pessoas. O comandante do pelotão de Garibaldi, Tenente Souza, diz que dá todo o apoio necessário e que a todo momento a população pergunta dos 2 policiais. Porque eles pegam junto. Muitos dizem que é o espelho do comando, porque eu apoio eles em todos os sentidos, em todos. Aquele abraço amigo, eu me sinto responsável pela família deles e tivemos essa iniciativa de fazer essa promoção para marcar e que sirvam de exemplo aos seus pares, como foi dito no elogio. E assim, a própria população, a gente encontra na rua, eles me perguntam, e o soldado Rosec, e o Moraes, como é que estão? Então, assim, a própria população se preocupa porque eles têm eles como uns guerreiros. Para a surpresa dos sargentos Rosec e também do sargento Moraes, 2 idosos, entre os 23 que foram salvos por eles naquela noite, puderam comparecer juntamente com as autoridades presentes, afixaram as divisas aos heróis de Garibaldi. Na central de conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Dando sequência nas informações, jovem é preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas em Garibaldi e foragido é preso pela Brigada Militar em Bento Gonçalves. Jovem identificado como Bruno da Rosa Queiroz, 21 anos, estava fazendo teleentrega de entorpecentes com uma moto na noite de ontem, quando foi abordado, identificado na rua Buarque de Macedo, em Garibaldi. Com ele foi encontrado 5 buchas de cocaína e R$100 em dinheiro. Os policiais civis levaram ele até a residência no bairro Santa Terezinha e no local encontraram materiais que remetem ao tráfico de drogas. Diante dos fatos, Queiroz foi encaminhado para a delegacia de Bento para os procedimentos legais. E o foragido da justiça foi preso na Travessa Aparecida, no bairro Conceição, aqui em Bento Gonçalves. Os policiais receberam uma denúncia de que o acusado estava impedindo a saída da residência da sua própria companheira. Durante consulta ao sistema integrado da Brigada Militar, verificou-se que Matheus Henrique da Silva, de 29 anos, estava foragido da comarca de Bento. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia e posteriormente ao presídio. Uma jovem de 22 anos teve seu celular roubado na rua Augusto Geisel, no bairro Cidade Alta. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando em via pública. Quando chegou na residência da irmã, teve um aparelho subtraído por um criminoso. A vítima tentou impedir o roubo e o indivíduo agrediu a proprietária do aparelho com puxões de cabelo e arranhões. Após a ação, o bandido fugiu em direção ao bairro Conceição e agora a Polícia Civil investiga o caso. E bandidos acabaram furtando uma residência no bairro Alfândega, em Garibaldi. Conforme a ocorrência, ao chegar em casa, o proprietário da residência percebeu que as portas estavam arrombadas e do interior estava todo revirado. Os ladrões levaram roupas, mantimentos, uma determinada quantia em dinheiro, uma roçadeira e um veículo Fusca ano 81. A Brigada Militar foi acionada, fez buscas, mas ninguém foi encontrado. O registro foi feito na delegacia de Bento. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo.
A Polícia Federal prende gerente do Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, que é suspeito aí de conceder benefícios a 7 mil pescadores fantasmas em Caxias do Sul. Também um homem morre após ser esfaqueado no bairro Santa Fé. E vai trazer essas informações é o Maicon Heck. O gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, Júlio César Góes, de 51 anos, foi preso durante uma ação do Ministério Público e da Polícia Federal em Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira. Os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão, um na sede do MTE e outro na residência de Góes. Segundo a denúncia, o login dele foi o responsável pela liberação de 7 mil seguros defeso com suspeitas de fraude entre agosto de 2016 e março deste ano. Como Caxias não tem grandes rios e não é uma cidade litorânea, a suspeita sobre ele ficou ainda maior. Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira, o Rio Grande do Sul é um estado com 16 mil pescadores artesanais. Um único loginho de Júlio César aparece relacionado a 7 mil benefícios, o que equivale a quase metade dos segurados do estado. Os dados do Portal da Transparência do Governo Federal ainda apontam que há apenas 2 beneficiários do seguro defeso que são de Caxias do Sul. No posto do INSS, que tem a atribuição de receber os pedidos desde 2015, não chegou nenhum requerimento de pescador desde então. No último dia 13, o Ministério do Trabalho encaminhou à Polícia Federal uma lista com 50 nomes de pessoas que operam de alguma forma o sistema de seguro-desemprego e sobre as quais há indicativos de fraudes na liberação do seguro tradicional e do seguro defeso, que é o período em que a pesca fica proibida em razão da piracema, época de reprodução dos peixes. O seguro pago é de um salário mínimo por 5 meses a pescadores que tenham exercido a atividade de forma exclusiva e ininterrupta nos 12 meses anteriores. A Polícia Federal deve conceder entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. E José Policena da Silva, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por cerca de 12 facadas e morreu no final da madrugada desta quarta-feira. Silva havia sido vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada de terça, na rua Oscar Bertoldo, no bairro Santa Fé. Na ocasião, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU ao Hospital Pompeia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 6 horas desta quarta-feira. O caso aconteceu às 2h10 da madrugada de terça, quando a brigada foi acionada para atender uma ocorrência onde uma pessoa havia sido esfaqueada e estava caída na rua. Silva foi identificado, mas devido à gravidade dos ferimentos não conseguiu falar e passar informações sobre o ocorrido aos policiais. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Caxias do Sul já atinge a marca de 38 mortes violentas neste ano de 2018. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Maicon Heck. Obrigado, Maicon Heck. Informações de segurança pública de Caxias do Sul. Nós estamos com o prato feito aqui na programação da Rádio Amizade. A trilha identifica, é hora das informações esportivas dentro do prato feito. Vamos primeiramente a Caxias do Sul trazer informações da dupla Caju. Juventude pode contar com retorno de jogadores lesionados contra Avaí. E de volta aos treinos, o Caxias foca no confronto com o Mirassol no próximo domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Informações da dupla Caju com o Ricardo Gatelli. O Juventude tem novidade no setor ofensivo. O atacante Maiquinho chegou na segunda-feira, ontem realizou exames e já treina com o grupo Alviverde. O jogador estava no Cianorte do Paraná e vem por empréstimo até o final de 2018. No treino de ontem, o grupo realizou um trabalho coletivo contra o time sub-20. Os profissionais venceram por 4-0, com destaque para Ricardo Jesus, que marcou 3 gols. Para o jogo do próximo sábado, o técnico Julinho Camargo vai ter um desfalque. A lesão na panturrilha do lateral Felipe Mattioni se confirmou e a previsão de retorno do atleta é de 20 dias. Pelo lado grená, depois de golear o Inter de Lages no final de semana, o Caxias retornou aos treinos ontem pela manhã. De olho no confronto contra o Mirassol no próximo domingo, o técnico Vinck realiza hoje treino em 2 turnos, sem nenhum desfalque no elenco. O time grená pode ganhar opções para o final de semana. O lateral direito Cleiton, o volante Regis e o zagueiro Josias Basso, que estavam lesionados, voltam a treinar junto à equipe. O zagueiro Laércio está em fase de transição. Já o defensor Jean ainda não tem data para retornar aos treinamentos. Após a campanha histórica do Caxias do Sul Basquete
7 no NBB 10, o momento agora é de planejar. Para o NBB 11, a expectativa é crescer, depois da visibilidade que a equipe alcançou com os bons resultados na campanha. A direção da equipe espera não encontrar as mesmas barreiras dos anos anteriores, quando houve muita dificuldade para conseguir patrocinadores. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Ok, obrigado, Ricardo Gatelli. E o Grêmio enfrenta hoje o Goiás pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. E o Internacional apresenta Luca após treino com protesto da torcida no Beira-Rio. Quem traz as informações da dupla Grenal é Ricardo de Souza. O Grêmio entra em campo a partir das 7h30 da noite desta quarta-feira contra o Goiás, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2018. O tricolor chegou a Goiânia ontem no final da tarde e a equipe que vai a campo hoje ainda é um mistério. Em função da sequência de jogos, o técnico Renato Portaluppi deve poupar alguns jogadores, ou na partida desta quarta ou no sábado no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Por isso, a escalação gremista só deve ser conhecida minutos antes da partida desta quarta-feira. O que se sabe é que Léo Moura, lesionado, ficou em Porto Alegre e só deve retornar na semana que vem contra o Cerro Porteño, jogo na terça-feira na Arena. No lugar dele, Madison deve assumir a vaga de titular nestas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Lembrando que não há gol qualificado nessa fase da Copa do Brasil e o jogo de volta ocorre na Arena, ainda sem data definida. Em relação ao Inter, o Colorado se reapresentou ontem após a derrota para o Palmeiras 1-0 no domingo e cerca de 20 torcedores protestaram nas proximidades do CT Parque Gigante. O principal alvo dos protestos era o vice de futebol, Roberto Melo, e o presidente Marcelo Medeiros e o técnico Odair Hellmann também foram cobrados, além, claro, dos jogadores do elenco colorado. Ontem, o Inter apresentou oficialmente o atacante Luca, que vem do Corinthians por empréstimo até o final do ano, e hoje é a vez do lateral Zeca, que vem numa troca com Eduardo Sacha junto ao Santos. Os dois reforços já devem ter condições de jogo para o próximo domingo contra o Cruzeiro, 7 horas da noite no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A partida também deve marcar o retorno de Leandro Damião ao time titular do Inter. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, muito obrigado, Ricardo de Souza. Vamos conferir o que o Luca disse assim que chegou do Corinthians, foi apresentado no Internacional. Vamos ouvir um trecho. Então, eu não costumo ter preferência, não. O ano passado eu joguei pelo lado direito, pelo lado esquerdo, joguei centralizado, me saí bem. Consegui fazer uma boa temporada. Então, não tenho muito o que escolher, não costumo escolher. E estou à disposição aí para poder ajudar a rapaziada aí. A gente manteve o contato, né? Tivemos um grande começo de ano passado, levamos a Ponte Preta para a final do Campeonato Paulista, um campeonato muito difícil, a gente conseguir isso foi importante para a gente, né? Mantemos o contato, a gente tem, até mesmo depois que ele saiu, conversávamos sempre, então um grande amigo, e agora a gente tem outro desafio aí pela frente e que a gente possa fazer boas partidas aí, porque eu sei como ele gosta de jogar, ele já me conhece também. Então esperar a oportunidade aí para que possamos fazer um grande ano. Tá aí o atacante Luca, que foi apresentado pelo Internacional. Vamos conferir um trecho também da coletiva do Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, antes de ele embarcar para Goiás, onde enfrenta o time do Goiás hoje à noite pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos ver o que disse o goleiro Marcelo Groi. Acredito que é um conjunto, né? A gente tem uma equipe qualificada, de bons jogadores e que são comprometidos também na parte defensiva, né? Além de
termos jogadores de qualidade na parte de trás, né? A gente tem um comprometimento que vem desde o ataque, né? De ocupação de espaço, de marcação, pressão, em relação à saída de bola do adversário, e sem dúvida nenhuma ajuda muito, né? A essa bola chegar quebrada lá atrás e com dificuldade para o adversário criar uma jogada mais limpa. Então, acho que essa marca aí se deve a toda a equipe, né? O comprometimento defensivo que todos têm. O Ramiro, né? Que recompõe bem ali pelo lado direito também. Nós temos hoje 2 volantes com característica mais de jogar, né? Que é o Michael e o Arthur, mas eles acabam, né, tendo um posicionamento, e isso tira, né, um passe adversário, né, evita uma criação de jogada ali pelo meio. O Luan e o centroavante que, né, seja o André, seja o Jael, que já começa a marcação lá em cima. Então, como eu disse, é um conjunto, né? Não é apenas o mérito do sistema defensivo. A equipe é um conjunto, assim como para criar os gols também uma situação que começa lá de trás, não é apenas mérito dos atacantes, né? E então que a gente possa continuar assim. Acho que é um trabalho já de longo prazo que está sendo feito, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se cobra, a vontade de sempre ganhar. Isso faz com que tenha esse comprometimento, né? Porque hoje o futebol, ele exige isso. Tá sendo decidido muito nos detalhes, né? Pelo nível das equipes. Todo mundo está bem treinado, todo mundo está bem fisicamente, então são os detalhes. Às vezes a equipe que marca um pouquinho mais, né, consegue retomar a bola, e quando você tem a bola, tem mais chance de fazer o gol. Em relação ao Goiás, a gente, né, foi passado o vídeo agora, antes do treinamento desta manhã, né, a gente teve a oportunidade de acompanhar um pouco o Goiás no jogo de sábado, né, a gente estava concentrado, passou, né, no hotel lá o jogo do Goiás contra o Figueirense. A gente conhece alguns jogadores, né, historicamente o Goiás sempre causou muita dificuldade para o Grêmio, então a gente vai para Goiânia com total respeito à equipe do Goiás e procurando fazer um bom jogo, largar bem nessa série de oitavas aí, para, como o professor sempre fala, trazer o máximo de vantagem possível para o segundo jogo em casa. Tá aí, portanto, o goleiro Marcelo Groi falando sobre esse jogo de hoje à noite contra o Goiás. Esse é o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Vem aí o programa Sem Nome. Fique ligado conosco na nossa programação. O Prato Feito retorna amanhã ao meio-dia aqui na programação da Rádio Amizade, também no Facebook. A informação bem